desse bate-papo, né? De sua poética, de sua poesia, e principalmente deste novo livro seu, que não foi lançado presencialmente, né? De nome bastante sugestivo para a poesia, De Tanto Bater com Osso, a dor vira anestesia. E eu queria começar, Dust, exatamente fazendo a seguinte pergunta: o porquê deste título? Boa noite, Josafá, boa noite a todos, Amâncio, Freire, os três mal-amados, Lia, Fabrício, todos que estão aí, eu estou vendo aqui na minha tela, não todos. É muito bom estar aqui, eu fico honrado. Já é a segunda vez que eu participo, né, do programa. No ano passado a gente discutiu um assunto que agora eu não me lembro mais, mas também foi um encontro super produtivo. E sabe, é um motivo até de vaidade estar aqui conversando com vocês para falar do meu mais novo trabalho, De Tanto Bater com o Osso, a dor vira anestesia, lançado agora em janeiro pela editora Penalux. Na realidade, essa frase, de tanto bater com o osso, a dor vira anestesia, ela é exatamente a metade de um pequeno poema que eu escrevi uns 3 anos atrás, que não tem título, e é o seguinte: de tanto andar a esmo, a distância fica curta. De tanto bater com o osso, a dor vira anestesia. Eu encaro esse poema de 2 formas. Pelo lado negativo, aquele cara que não tem rumo, aquela história de quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Então, é meio que a primeira parte explica isso. De tanto você não ter rumo, não ter oportunidade, não ter chance, no mundo atual que a gente vive, no país atual que a gente vive, a distância acaba ficando curta, porque você anda, e quanto mais você anda, parece que vai encurtando. E de tanto você bater, de tanto você dar topada, levar porrada, bater com calcanhar, com o dedão do pé, com o cotovelo, com o diabo a quatro, com tudo que é osso que você tem no teu corpo, você acaba parando de sentir. Né? E aí vem a história de tanto bater, vira anestesia, porque você fica insensível. Na realidade, a anestesia seria insensível. Né? Para não botar de tanto bater com o osso, sei lá, o osso fica insensível, não teria, né, o mesmo apelo poético, eu entrei com anestesia. Mas tem o lado positivo, tem o lado otimista desse poema, ou seja, da resistência. De tanto bater com o osso, de tanto levar porrada, de tanto a gente tropeçar, a gente acaba não ficando insensível, mas ficando forte. Então é aquela coisa, pode dar, meu irmão, vem, bate que eu já estou, sabe, estou aqui mesmo, o sangue está quente, eu não vou sentir e eu vou para cima de você. Tem essa outra leitura também, dependendo do dia, do humor que a gente está, do estado de ânimo, que tem dia que a gente acorda arrasado, tem dia que a gente acorda, né, se achando vencedor, se achando realmente um guerreiro. Dependendo de como a gente esteja no dia, esse pequeno poema, cuja metade dá o título ao livro, pode ter aí essas 2 interpretações, Josafá. Muito bem, André. André, eu queria que você fizesse uma apresentação, né, sobre você e sua atividade, e, de certa forma, também, ao final, você faça a opção de um poema a declamar, o que você quiser. Você tem 3 minutos, você tem 3 a 4 minutos para isso. Bem, meu nome é André Giusti, eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, na capital, no subúrbio de Cascadura, em maio de 1968. Cheguei a Brasília já com 30 anos de idade, em 1998, agora, dia 23 de março, faço 23 anos de Brasília. Tenho 8 livros publicados, 9, o De Tanto Bater com o Osso, é o 9º livro, é o meu 2º de poesia, está aqui ele, ó, o De Tanto Bater com o Osso, é o 2º de poesia, entre os 9 que eu fiz. O primeiro de poesia é esse, Os Filmes em que Morremos de Amor, que eu publiquei em 2016 pela editora Patuá. O primeiro é da Patuá, o 2º é pela Penalux. Os meus outros livros são de contos e crônicas, que é, na realidade, a minha praia, né? A gente está aqui falando de poesia, eu vivo postando poesia, a poesia tem me levado a vários eventos, mas, na realidade, eu sou mais contista e cronista do que poeta. A minha produção em prosa, ela é muito mais densa, eu acho, isso é uma opinião minha. Ela, além de ser mais volumosa,
eu acho ela mais densa, mais madura. Eu estou sendo muito sincero com vocês, viu? Eu acho ela mais densa, eu acho ela mais madura. Então, na realidade, eu sou um prosador que, dentro da prosa, procura colocar poesia. E que também faz poesia, porque a poesia foi meu gênero original. Lá na década de 80, eu entrei na literatura pela porta da poesia, escrevendo poesia. Mas aí, 30 anos atrás, eu me dei um estalo, eu meio que encostei a produção poética, não a poesia, porque a produção poética é uma coisa, a poesia é outra. E passei a escrever contos, por influência de vários autores que eu lia na época, e por uma necessidade de me expressar. Eu não estava conseguindo mais, em forma de poemas, me expressar do jeito que eu queria. E aí eu comecei a escrever contos. Fiquei alguma época sem até mesmo escrever um poema, mas aí, 10, 15 anos atrás, eu retomei a atividade e lancei, né, resolvi reunir toda a minha produção, primeiro nesse livro, Os Filmes em que Morremos de Amor, e depois agora, no De Tanto Bater com Osso, A Dor Vira Anestesia. Como a gente aqui é da época do vinil, dá para dizer que esse aqui é meio que um lado B desse aqui, entendeu? Porque os dois reúnem mais de 30 anos de produção poética minha. Esse aqui veio primeiro, não porque o que esteja aqui seja melhor e tal, é porque tinha a ver fazer ele desse jeito e depois esse aqui que eu poderia dizer que é o lado B. Aqui todo mundo ouviu o vinil, todo mundo vai sacar o que é um lado B, né? Se fala para a garotada fica vendida. Então, nesse lado A, digamos assim, já que o Josafá me pediu aí para declamar aí, deixa eu falar, para botar feijão em casa, eu sou jornalista também, entendeu? Eu trabalhei já fui diretor de redação da Rádio CBN, da Rádio Band News, tanto no Rio quanto em Brasília, eu já fui editor-chefe da TV Brasília, já fiz miséria. Hoje em dia eu trabalho como assessor de imprensa e como jornalista freelancer também. É como eu levo o leite das crianças, né? Porque livro, né? Minhas filhas iam morrer de fome. E aí eu tenho um poema do Os Filmes em que Morremos de Amor, que eu acho que resume pelo menos uma boa parte do que eu entendo como o trabalho poético, como fazer poético. Eu acho que alguns aqui já conhecem, mas eu acho também boa parte não conhece. Quem dera, né, que a gente tivesse um poema assim, todo mundo conhece. Já pensou a gente falar, não, lê outro que esse aí todo mundo já conhece. Olha que coisa de astropop, né? Mas não é assim, né? Então eu vou ler aqui mais uma vez um poema que eu acho que resume o meu entender do fazer poético. Ele se chama Poema Aparentemente Sujo para Almas Lavadas. Eu não acredito na poesia inseminada in vitro, na poesia ascética, curvada, lisa, fria, feito Madonna talhada no marfim. Não acredito no poeta que se esfalfa, se torce, pena sua, não para cuspir na cara do mundo mal da hipocrisia, mas para que sejam suas as graças da patota da academia, as páginas da antologia, a menção nas teses sonolentas que ninguém que ame lua cheia ou faça sexo sem nojo lerá. Eu só acredito na poesia que é vômito na madrugada em cima dos postes ancoradouros de bêbados, que é escarro contaminado na emergência lotada da periferia, que é sêmen apressado despejado no banheiro público da rodoviária. Eu só acredito em poemas escritos com sangue nas folhas brancas encardidas, encontradas jogadas no chão engordurado do boteco que vende marmitex a R$5 ao lado do puteiro. É claro que esses R$5 aí já entrou a inflação, né? Já está aí por uns 10, 12, né? O marmitex não está tão barato mais assim, ainda mais nesses dias. Então, eu acho que esse poema, Josafá, Lia, Fabrício, Amâncio, Freire, todo mundo que está assistindo, eu acho que resume aí mais ou menos, Soter também, eu acho que está ligado, eu acho que resume mais ou menos o meu entender da poesia. A poesia tem que incomodar, como a arte tem que incomodar, e a poesia também, tem que cutucar. E cutucar, inclusive, no sentido de fazer a gente se sentir bem, de fazer a gente se sentir leve, esperançoso. Não é só no sentido de dizer, olha, está tudo errado, está tudo uma merda, esse mundo está cagado. Não é só isso. É no sentido também de fazer, olha, a vida é legal. O ser humano até tem jeito se ele quiser. Entendeu? É incomodar para o lado bom, incomodar para o lado ruim. Olha, a gente tem que mudar, isso está errado, tal, papá. E para o lado bom, a gente tem que ter esperança. A gente sabe, tem que respirar e ir para frente, porque tem jeito. Um dia vai ter jeito. Muito bem, André. Obrigado por este primeiro momento.
Jorge, passo a palavra para você, Jorge, por gentileza. Jorge Amâncio. Fernando, você está na linha? Desculpa. Pois não, Jorge, por favor. Ok. Passa para o Fernando, por favor, que eu estou com... Hoje a minha técnica aqui está horrível. Fernando, poema, pegue a bola. Poema das igualdades. Eu estou do lado dos pobres, os de matéria, não os de espírito. Estou do lado daqueles que o ranço chama de pretos. Também me irmano às putas, e se por acaso for dividi-las, estratificá-las, saiba que ficarei ao lado das mais baratas, das rampeiras, daquelas de pernas esquálidas, nuas na chuva, mostrando marcas de renitentes doenças de pele e cicatrizes de talhos de gilete, navalha, canivete, suturados por negligência. Eu estou do lado das bichas, das lésbicas, destas e daquelas que adotam os abandonados filhos bastardos dos patrõezinhos, com a empregada violentada. Estou do lado dos travecos, que das noites anônimas da alta classe média realizam fantasias, dos senhores bem conceituados. Estou do lado dos nordestinos mirrados, que vivem onde o país nunca enxergou a si mesmo. Eu estou do lado dos índios e mendigos, serviciados com álcool, fogo, gasolina, nas paradas de ônibus, para a diversão cruel dos inocentes bem-nascidos. Eu fico desse lado. Se você não está com eles, fique à vontade para fingir que não me conhece. Vá além, me bloqueie, desfaça amizade, aproveite e troque de calçada antes de passar por mim. Porque se você não está com eles, nunca esteve comigo. Do livro Os Filmes em que Morremos de Amor. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Obrigado, André. Obrigado você pela leitura. Um dia desses, semana passada, eu estava vendo no Face uma amiga minha de Facebook, a Márcia Denser, comentando um post de uma determinada pessoa lá, onde o cara colocava, se não me falha a memória, que era o seguinte, ele dava a entender que, em termos de literatura, a gente se torna aquilo que a gente lê. Então, basicamente, ele dava a entender que se você escreve muita prosa, você vai ser prosador. Se você lê muita prosa, você vai ser prosador. Se você lê muita poesia, você vai ser poeta. Aí havia os que defendiam, os que atacavam. Tá, a minha pergunta é... Por que eu estou fazendo essa explanação antes? Porque a minha pergunta é a seguinte. Na tua opinião, André, a gente nasce ou a gente se torna poeta? Eu acho que todos nós não, mas a pessoa que tem poesia, eu acho que poesia é uma coisa tão indomável, é uma coisa tão diferenciada, que ela não é apenas um gênero literário. Aliás, antes dela ser um gênero literário, na minha opinião, ela é uma forma de ver a vida, de olhar o ser humano, de olhar o mundo, de olhar a natureza, de olhar a sociedade. Você tendo um olhar poético para as coisas, você não precisa necessariamente escrever, você não precisa necessariamente compor um poema. Então, nesse sentido, quem tem esse olhar poético, quem já nasceu com esse olhar poético, na minha opinião, já é um poema. Eu vou te dar um exemplo do Mário Quintana, meu poeta preferido. Um dos poetas, um dos autores mais completos da poesia brasileira. Mas o Mário, você vê pelas entrevistas, eu infelizmente não tive a oportunidade de ter estado pessoalmente com ele, mas se você observa as entrevistas, as declarações do Mário, o Mário vivia como poeta. Ele tinha um olhar poético, inclusive com muito humor, porque a poesia também é humor. Ele tinha um olhar extremamente poético para o mundo. Aí ele pegava e transformava em poesia. Mas não necessariamente isso determina que o cara seja poético, seja poeta.
O poeta é o que olha a poesia no mundo. Se ele vai transformar isso em poesia, aí já é uma outra etapa. Aí ele se torna o poeta no sentido literário da coisa. Poesia, eu dei esse exemplo outro dia. Poesia você está andando na rua, apressado, indo para o seu trabalho, e aí você está de carro, Brasília, né? Imagina. Aí você vai passar na poça d'água e você vê 2 passarinhos tomando banho naquela baita poça d'água dessa época aí de chuva. Você você desvia o carro. Isso já é um olhar poético. Ser poeta é você parar o carro, perder 1 minuto que seja, e ficar olhando os passarinhos tomar banho, entendeu? Então, acho que nesse sentido, quem tem esse olhar, quem tem essa admiração pela vida, sabe, por uma árvore, por um cantar de pássaro, por um animal, por um cachorro, eu acho que já é um poeta. Se puder botar, se muitos colocarem, como acontece, colocarem isso no papel, lançarem livros como nós aqui, aí eu acho que ele é um poeta no sentido literal. Eu não sei se eu respondi tua pergunta, mas eu tenho uma visão bem formada sobre isso, Fernando. É isso mesmo. Eu penso também. Jorge, está preparado aí, Jorge? Sim. Diga lá. Sim, agora sim. Poema para todos que amamos. Ah, graças a Deus. Que bom que você chegou, telefonou, atendeu o telefone, aproveitando tudo isso, esse sangue todo jorrando nessa TV ligada, esse pranto e desespero no jornal aberto. Vou dizer que todos os dias rezo com toda a minha angústia desesperada e minha fé confusa para que você escape sempre de ser engolido pela boca profunda do horror. Te amo, amor, um tanto mais a cada tragédia. Gosto disso. Veja só. Esse poema eu escrevi por ocasião do incêndio na Boate Kiss. E ele é universal, né? Foge muito a isso, é muito abrangente, né? Muito mais do que o incêndio, aquela tragédia, né? Mas o que eu quero saber é o seguinte: o que leva um poeta a sair da poesia e ir para o conto? E depois ir para o romance, né? Eu sempre fico muito com isso na cabeça, porque muitas pessoas falam, eu comecei na poesia, né? E depois vai direto para outra forma de linguagem, né? E também, vejam só, há uma diferença que fazem, você já começou já esse assunto, e pode, né, que todo poeta é escritor, acho que você já começou a responder por isso, ou agora, e todo escritor é poeta? Belíssimo. Eu acho que todo poeta, são 3 perguntas na realidade, deixa eu pegar pela última. Eu acho que sim, todo poeta é escritor. Ora, poesia na literatura? Quem faz literatura? Escritor. Então, sabe, é uma coisa até matemática, raciocínio lógico. Então, todo poeta realmente é escritor. Dentro da literatura, ele faz um gênero literário, a poesia. Agora, todo escritor é necessariamente poeta? No sentido literário, talvez não. Eu conheço ótimos prosadores, contistas maravilhosos, romancistas tremendos, que não me constam que tenham escrito poemas. Mas aí eu vou para a primeira parte da história. O cara que nasce com um olhar poético, entendeu? Ele coloca poesia nos contos, no romance, nos romances, nas crônicas. Uma coisa que eu procuro fazer, eu procuro levar a poesia para a minha prosa. Então, por esse lado, sim, ele é o poeta. Mas aí é poeta como a outra pessoa que tem um olhar poético, mas se quer escrever uma linha na vida. Então, para mim, todo poeta é, sim, escritor, porque faz literatura. E todo escritor é poeta na medida que ele tem o olhar poético, mas pode não ser no sentido literal, entendeu? Bem, e a primeira pergunta foi, o que leva um poeta a se dedicar à prosa, aos contos? Não foi isso, Amâncio? Foi.
foi a minha necessidade, foi a minha necessidade de me expressar. Eu comecei a escrever poesia com 14 anos, 15 anos, e ali por volta dos 23 anos de idade, início da década de 90, começaram a me vir cenas na cabeça, entendeu? Diálogos, personagens assim. Poxa, eu posso olhar, de repente, a Lia, e a Lia me inspira um personagem assim assado, o Josafá, o Amâncio. E aí eu vi que aquilo ali, no formato, não cabia na poesia. É uma coisa até técnica mesmo, entendeu? É uma coisa técnica. Não cabia na poesia. Quando eu vi, eu estava escrevendo contos a partir de uma reportagem policial que eu fiz no Rio, porque eu era repórter de polícia no Rio. E ali eu cheguei com eu criei todo um fato em cima de uma situação trágica que aconteceu, e quando eu vi, eu estava escrevendo contos. Foi uma necessidade que eu tive de me expressar diferente. Continuei escrevendo poesia, parei alguns anos depois, fiquei aí quase 10 anos sem fazer um poema, porque era a minha necessidade de expressão. Eu queria... Cara, eu lia Rubem Fonseca. O Rubem Fonseca foi um escritor que marcou muito a minha geração, né? E eu achava fantástico aquilo, Rubem Fonseca, Vander Piroli, eu achava esses caras assim, eu falei, eu quero fazer isso também. Foi uma necessidade de expressão, como antes tinha surgido a poesia também por uma necessidade de expressão. É isso. Eu bati nesse assunto porque existe assim fase, eu também não faço separação. Para mim, poeta é escritor, eu acho que dificilmente o escritor não é um poeta, entendeu? Dificilmente, né? Mas as pessoas separam, a gente coloca a poesia como se fosse assim vamos dizer, uma sublinguagem, né, em relação às outras. Né? Se eu fosse fazer a escala, eu fazia o contrário, sabe? Eu acho que a poesia está acima da linguagem, apesar que Paulo dizer que a poesia não existe, o que se faz é música, né? Que tem que mexer com ritmo e tudo mais. É um negócio interessante. Porque eu vejo isso, eu vejo que há uma certa briga, há um certo desprezo assim, para a poesia, né? E isso equivale até na hora de vender. Né? Uma coisa que eu acho que foi proposital, porque eu sou do tempo em que eu abria o jornal e via poesia, né? Porque era proibido fazer manchete lá no Rio. Meu pai era assinante do Jornal do Brasil, aos sábados e domingos só, mas eu abri ali, tinha poesia. Então, existia esse contato. Né? Eu acho que tudo isso foi melindrado para botar a poesia nessa marginalidade com outros interesses. O que você acha disso? Eu sinto... A poesia ela tem um lado assim, clássico, né, dos grandes salões, daquela coisa erudita, né, daqueles saraus de todo mundo encasacado, um calor miserável, o cara lendo os poemas, aqueles poemas cheios de glacê, cheios de suspiro em cima, e tem esse lado marginal, que aqui em Brasília tão forte, né, porque está aí resistindo, já tem 40 anos, e eu acho que eu não sei, porque eu acho que a poesia, as pessoas querem entender o que estão lendo, entendeu, Amâncio? Você lê um conto, você lê uma crônica, você lê, tá rolando uma história, está tendo uma trama. A poesia nem sempre você entende. E nem sempre ela é ruim por isso. Poesia é muito mais, às vezes, uma coisa sensorial. É como você olhar uma tela. Você olhou e tal, o que é essa tela? Eu não sei o que o cara desenhou ali. Mas, porra, tá me tocando, tá me fazendo bem, tá me abrindo a alma, tá rolando um vento fresco aqui dentro, depois que eu vi. E eu acho que acontece isso também com a poesia, com o poema, entendeu? O Nicolas Berto tem uma história fantástica que o garoto virou para ele, isso aqui não é poesia não, porque eu estou entendendo tudo que você está escrevendo. Então, eu acho que isso afasta um pouco a coisa. As pessoas, né, por comodismo, por preguiça, elas querem ler e querem entender. Aí, se elas não entendem, elas começam a achar que aquilo ali é ruim e jogam de lado. Mas não param para pensar que não é só entender, é uma sensação que aquilo te traz, sabe? Que você pode ter uma, Josafá pode ter outra, Fernando pode ter outra, posso ter outra, mas mexeu contigo. Então, eu acho que por causa disso, de não ter esse entendimento objetivo, instantâneo, imediato, eu acho que ela às vezes fica um pouco
deslocada, dessituada por causa disso. As pessoas têm que aprender. Não é aprender a ler poesia, é aprender a sentir poesia. Aí eu acho que é o caminho certo. Muito obrigado, André. Muito obrigado. Vamos Josafá lá. Santana. Poema para todos que amamos. Ah, graças a Deus. Que bom que você chegou. Telefonou, atendeu ao telefone. Aproveitando tudo isso, esse sangue todo jorrando nessa TV ligada, esse planto e desespero no jornal aberto, vou dizer que todos os dias rezo com toda a minha angústia desesperada e minha fé confusa, para que você escape sempre de ser engolido pela boca profunda do horror. Te amo, amor. Um tanto mais a cada tragédia. Duster. André Duster. A Hannah Arendt, ela tem uma frase muito interessante que se encaixa tanto no seu poema, que eu acabo de ler, quanto na realidade que estamos vivendo. E aí ela fala que vivemos tempos sombrios, onde as piores pessoas perderam o medo e as melhores perderam a esperança. Uhum. O que falar disso? Nesse tempo em que estamos vivendo, Dust, dentro da sua sensibilidade poética, dentro da sua vida, dentro de tudo que te cerca. Olha, Josafá, eu acho que essas pessoas que estão por aí pregando ódio, pregando discriminação, preconceito, essas pessoas sempre existiram. Essas pessoas sempre existiram. Elas ganharam voz nos últimos tempos. Eu acho que, em boa parte, por culpa nossa, sabe? Falando claramente, culpa da esquerda. A esquerda deixou esses caras crescerem, porque eles sempre existiram e eles dominaram. Com algumas gradações, sempre foram preconceituosos, sempre foram violentos, discriminatórios. Há uma patota que se veste de hipocrisia, bota uma máscara, mas, sabe, por trás disso o cara é muito do mal. E tem uma galera que não, que eu sou assim mesmo, eu faço e acontece, e essa galera, sei lá por que fatores, vários, entre uns aquele que eu citei, da nossa culpa, esses caras ganharam o poder, tomaram o poder, ganharam a mídia. A rede social ensejou muito isso, abriu a porteira para essa gente, mas eu acho que vai acabar, eu tenho certeza que vai acabar. A Segunda Guerra Mundial acabou, ia dizer que o nazismo acabou, infelizmente não, mas tudo que é mal acaba, entendeu? O que eu sinto um pouco atualmente é que as forças progressistas, e isso me dá realmente medo, não medo em relação ao não acabar, mas medo em relação a quanto tempo mais. Porque o que eu sinto é que as forças progressistas estão com uma dificuldade enorme de se entenderem por causa de vaidade, por causa de orgulho, por causa de estrelato, por causa de picuinha. Há uma grande dificuldade no campo progressista de se unir, entendeu? Não, parece que não está entendendo que a coisa é realmente séria, entendeu? Bem, mas eu acho que um dia isso vai acontecer, até por obrigação, e os tempos vão acabar. Esses tempos sombrios terão um final. E o sol vai voltar a brilhar, essa coisa toda. Agora, parece, às vezes fala assim, às vezes as pessoas falam, parece que nunca existiram. Esses caras surgiram, sei lá, de 2014 para cá. Não, se a gente está aí há 521 anos, entendeu? Se a gente está aí há 521 anos. Isso no Brasil, fora os antecedentes da história. Então, eles ganharam voz. Agora, a gente, sabe, tentar recuperar, se unir para recuperar essa voz. É um pensamento meio utópico, assim, que eu estou tentando me explicar rápido,
Mas eu acho que é isso, entendeu? A gente não tem que ter medo. Vai passar porque tudo passa, cara. Tudo passa. Até a uva passa. Então, André, podemos dizer que você não perdeu a esperança. É isso que eu Não, queria. não. Eu não sou otimista, entendeu? Eu sou realista, mas também não sou pessimista, entendeu? Aham. Porque você vê a história é cíclica. Vai assim, vai, e uma hora vai virar de novo, entendeu? E tudo é aprendizado. E tudo é aprendizado. Que isso tudo que está acontecendo por aí, nos sirva de lição para preencher lacunas que não foram preenchidas e deveriam ter sido preenchidas quando poderíamos tê-las preenchido, entendeu? Poderíamos ter politizado mais, sabe? Poderíamos ter dado política, mais educação, mais um monte de coisa que dificultaria essa ascensão em massa que essa gente teve. Muito bem, você me fez lembrar o poema de que nós poderíamos ter amado mais, poderíamos ter feito tanta coisa a mais, mas erramos, né? Então, André, logo dentro dessas palavras, só dando seguimento, você está de conformidade realmente com Humberto Eco, enquanto jornalista e poeta, que reflete que as redes sociais vieram realmente a revolucionar a comunicação. Sim. Mas o grande problema é que verdadeiros imbecis se apossaram desse mecanismo de comunicação para se fazerem mais imbecis ainda do jeito que já eram. Não é isso? Jorge, a palavra é com você. Fernando Freire, melhor dizendo. O Fernando está com o microfone desligado. Fernando, liga o áudio, Fernando. Microfone. E comece de novo. Tá, beleza. Espera aí. Messias. Caíram as máscaras dos poetas, dos cronistas, caíram as máscaras dos cristãos, dos católicos, espíritas, dos budistas, caíram as máscaras dos propagadores de correntes de bom dia, viva com alegria, dos ecológicos, dos terapêuticos, dos plantadores de sementinha, de hortinhas, no parapeito do apelo. Caíram as máscaras também. Estão nus os veganos, os vegetarianos, os preocupados com a mobilidade urbana, caíram as máscaras e dançam nus, os simpáticos vizinhos, os doces velhinhos e os antigos conhecidos que a gente achava tão namastê. Para você ver, estão dançando nus, sem máscaras, debochando de nós, os tios, os primos, mostrando suas varizes roxas, suas estrias, no reinventado ritual de tirania. Estão nus e até de irmãos caíram as máscaras, sob nossos olhos, incrédulos, surpreendidos. Mas no anoitecer escuro de segunda-feira de cinza, não são a única novidade os que tiraram as máscaras, os que dançam lúgubres na umidade abafada dos calabouços. É que podemos ver agora, piorados, avivados, vitoriosos e ainda mais nítidos, os vincos na testa, as rugas de ódio dos que sempre dançaram nus, mostrando a cara. André, você citou aí o Quintana, né, como a sua principal referência, né, o seu autor predileto, né, o seu poeta predileto. Além dele, quais outros poetas e por que você faz parte do teu círculo, dos teus livros de cabeceira? O Quintana ele ganha assim por um pescoço do Drummond, que é uma outra grande referência minha. Eu adoro Leminski, eu gosto muito de Leminski, e um cara que me fez... eu até nem leio tanto mais ele hoje em dia, mas na minha adolescência esse cara foi muito responsável por mudar a minha linguagem poética, que foi o Chacal. Eu, até meus 16 anos, eu escrevia soneto, nada contra, mas não tinha muito a ver com um jovem de 16 anos, né, 30 e tantos anos atrás. E aí, quando eu li Drops de Abril, do Chacal, sabe,
puxa, coisa assim. Eu falei, não, eu quero escrever assim. E aí comecei a imitar mesmo algumas coisas, porque a gente imita, quando a gente está no início, a gente imita mesmo descaradamente. Chacal foi uma outra influência. Os poetas, o Mia Couto, eu acho, sabe, assim, dos mais contemporâneos, eu acho o Mia Couto fantástico. Tem dois caras aqui em Brasília que eu gosto muito, Alberto Bresciani e o Alexandre Marino, mas eu acho que as pessoas daqui do meu círculo de amizades poéticas, Amâncio, Soter, Noélia, Nicolas, o Elcio, é um cara que tem uma linguagem muito, muito a ver com a minha. Todas essas pessoas me alimentam, entendeu? Me alimentam com o trabalho deles. Vanderlei também escreveu um poema outro dia que o Marcos Fabrício leu, que eu achei assim, extremamente tocante. Pena que eu esqueci o nome agora. Então, eu tenho lá aqueles autores, né, da estante, mas as pessoas com quem eu convivo poeticamente, embora eu até nem fale, mas, pessoal, é para valer, sabia? Você, Josafá, agora, que eu vim descobrir, conhecer nos Três Mãos Amados, são pessoas que vão alimentando meu fazer poético. Eu leio, pô, legal isso aqui, bacana, e aquilo ali me enseja uma imagem, me enseja uma frase, uma palavra, uma situação que eu posso explorar no meu romance, entendeu? Não apenas num poema. Então, eu vou me alimentando desses autores. E tenho lá aquelas grandes referências na poesia, né? Na prosa, então, eu tenho bem mais. E é mais ou menos por aí. Beleza, obrigado. Com a palavra, o Jorge. Ok. Um poema de André Juste. O gênio da raça. Uau! Esse poema deve ser genial. Ninguém entende nada do que ele escreve. Ele deve ser fantástico em cada frase. Tem palavras que ninguém conhece. E com esse jeito blasé de quem acha a vida uma bosta e o ser humano um cocô, qualquer dia será alçado a reinventor da poesia, pelo jornal, site, blog literário, de nome esquisitinho, que a panela assina para posar de cult, mas que ninguém lê. Eu acho que esse poema retrata bem a sua poesia, né? Porque você busca exatamente a simplicidade na linguagem, né? Você, às vezes, trabalha com temas, né, bem concretos e também bem cruéis na sociedade, né? E bota palavras que todo mundo lê e todo mundo entende. Tem a ver, né? E também os poemas que eu vejo tudo... Tem uma maneira maravilhosa de imagem, né? Não é à toa que explora bem o videoclipe, e hoje, infelizmente, devido à minha incompetência aqui no celular, eu não sei colocar. Mas de onde vem essas imagens, André? Veio porque a primeira poesia que tem no livro é de 85, certo? Aí você já escrevia contos? Essas imagens vêm da crônica, vêm do conto? Porque eu senti para a minha poesia que as imagens são um pouco diferentes, mas também são imagens bem marcadas. De onde vêm essas imagens tão contemporâneas, tão cidade, tão urbana, né, no seu poema? Vem da minha vivência, né, cara? Eu sou um cara extremamente urbano, eu sou um cara extremamente contemporâneo, entendeu? Eu sou de uma geração criada no audiovisual. Eu sou de uma geração que viu o videoclipe. Aliás, quando eu nasci, né, os Beatles já tinham feito o primeiro videoclipe, né, com as imagens do filme Help. Aquilo ali é considerado o primeiro videoclipe. Então, eu já peguei isso no meio dos peitos já assim que nasci. Então, a minha geração é extremamente audiovisual, é extremamente imagética, som, luz, entendeu? Imagem, cor, fotografia, videotape, tudo isso é a minha geração.
eu fui criado assim, entendeu? Isso teve tanta importância na minha formação cultural quanto os livros. Gerações anteriores que não pegaram a televisão, eu acho que tiveram os livros como uma base maior, mas a minha geração, ela dividiu, a formação cultural, ela é dividida entre a TV e os livros para quem lia, né? Porque tinha uma galera que também não lia. Eu sempre li desde pequeno, graças a meus pais. Então, isso ficou. Então, eu sempre levei, sem perceber, obviamente, as imagens para o meu trabalho. E depois eu fui um cara que eu fui trabalhar em televisão, né? Tenho muitos anos de televisão também. E aquele contato direto com a imagem, porque quando você está fazendo uma reportagem de TV, você tem que ficar ligado nas imagens que o teu cameraman lá está filmando. Então, isso já te dá uma relação mais intensa com a imagem. E aí você leva isso para a literatura também, entendeu? Vem daí essa força da imagem, tanto na minha poesia quanto nos meus contos, agora no meu romance. Certamente foi uma observação bem pertinente sua, Manso, com certeza. É isso aí, André. André, só para explicação, quero aqui agradecer a presença de demais pessoas que chegaram aí, a Ana Maria Oliveira, quero agradecer a Nádima, que acaba de chegar, quero agradecer o Soter, que está aí, a Elia Vieira, a Luciana Barreto, a Noélia, que chegou aí, Paula, né, e todos os demais que eu já tinha repetido anteriormente, né, como o Daniel Pedro, o Clerton, a Jussara, o Marcos, enfim. Mas olha só, em função até do tempo que nós perdemos um pouquinho aí, André, nós vamos fechar este primeiro bloco, somente 2 perguntas para cada um, e para fechá-lo verdadeiramente, eu não sei se há possibilidade, mas eu vou te pedir uma coisa, há possibilidade de você declamar o poema Mendigo? Não sei, porque você fez toda uma produção em cima de música e tal, e eu não sei se há possibilidade. Então, eu gostaria que você fechasse esse bloco com esse poema, ou o Osso, né, que eu acabei, né, colocando o nome com você como Osso. E aí, o próximo bloco, eu gostaria que você já preparasse, porque você vai abrir com 3 poemas, né? E aí eu só vou abrir e tal, e o resto da palavra é contigo. Tá legal. Então, finalizo aqui com o Mendigo, é isso que você quer? Pode. O Mendigo é um poeminha desse tamaninho, é um haikai. Ele foi escrito há mais de 30 anos, mais de 30 anos atrás. E ele só sobrevive por causa do título. O título nele é fundamental. Então, vai lá. Mendigo. Nos últimos dias, meu coração anda dormindo debaixo das marquises da tua rua. Mendigo. Nos últimos dias, meu coração anda dormindo debaixo das marquises da tua rua. Esse que é o Mendigo. Que está lá no meu canal no YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que tem alguns poemas meus com linguagem de videoclipe, né? Essa coisa toda. E o Mendigo é um dos que tá lá, e as pessoas, convido todos a assistirem lá meus poemas em vídeo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Quer dizer, eu não faço, né? Tem um editor que faz para mim.